Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs de caminhada no Evangelho de Jesus. Meu nome é Pedro Romualdo. E antes de iniciarmos os nossos estudos, eu gostaria de convidar a cada um de vocês que fizéssemos comigo a prece inicial. Vamos elevar nosso pensamento ao Pai. Vamos fechar nossos olhos e respirar profundamente. Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, amigos espirituais, felizes e agradecidos aqui estamos mais uma vez, rogando a Tua bênção e o amor de Jesus, nesse trabalho que fazemos com muita dedicação, trazendo essas mensagens, tentando esclarecer os Teus ensinamentos, que as nossas palavras possam traduzir em um alento, no esclarecimento, numa ajuda a cada um, encarnados e desencarnados. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos humildemente a permissão para dar por iniciado o nosso estudo do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Muito bem, mais um encontro de estudos do Evangelho de Jesus através da nossa Fake Online, um canal criado com a intenção de darmos uma pequena contribuição na divulgação dos ensinos de Jesus. Os temas que iremos ver hoje estão nos itens 3, Consolador Prometido, e o item 5, Instrução dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, que estão no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado o Cristo Consolador. E vamos estudar João, versículo 14, capítulo 15 a 17 e 26, que diz: Se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós, porém, o Consolador, que o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos fará recordar de tudo o que vos tenho dito. Essa mensagem, na verdade, reflete algumas questões que nós podemos entender. Que Jesus era um Consolador e que pediria a vinda de outro Consolador. Ele já demonstrava a preocupação de que seus ensinamentos seriam esquecidos ou modificados. E no terceiro ponto, informa que esse Consolador traria mensagens que na época não teriam sido compreendidas. Como ele ficaria com essa questão? É interessante essas observações feitas por Jesus. É importante ainda lembrar que na época de Jesus, o judaísmo se pautava no Torá, ou a lei, que eram 5 livros. Na Torá se vê sábias orientações, também como as pessoas deveriam proceder em relação a Deus, aos homens, com os bens materiais, o uso da força, a opressão, as guerras, as conquistas eram sinais de poder e que era entendido como vontade de Deus. Mas não existia qualquer informação sobre a vida após a morte na Torá. A vida se limitava na terra, ou seja, morreu, acabou. O povo daquela época era oprimido, humilhado, escravo, sofrido e doente. A visão contida no Torá é que a dor é sinônimo de que você fez algo errado e é por isso que você está passando por dificuldades. Mas se você fosse uma pessoa de conduta correta, com um proceder adequado aos mandamentos de Deus, você não teria o sofrimento. Ou seja, a dor é em razão da desobediência. Mas se você faz tudo que os mandamentos estabelecem, então você vai ser saudável, você vai ser próspero, você vai ser rico e terá vida longa, porque naquela época era uma questão, um detalhe, o tempo de vida das pessoas, né? Na visão judaica, se Deus não está gostando da indisciplina, da insubordinação, seria punido pela sua justiça, onde víamos a questão do olho por olho, dente por dente. Mas aquele povo tinha a esperança de mudança, pois haveria um momento da história, a vinda de um revolucionário com outras ideias, que seria um Messias, e traria conceitos diferentes, traria a libertação daquele povo. Com a chegada de Jesus, provoca uma preocupação dos poderosos.
com o que ele traria ou iria fazer. Não imaginavam que a maior arma seria as suas mensagens. A sua primeira mensagem foi: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles herdarão o reino dos céus, contrariando os ensinos da Torá. Ou seja, quando o entendimento era de uma única vida, Jesus traz a notícia de que o reino era para os que sofrem em todos os sentidos. Com isso mostra que a visão de justiça não era bem assim, que existia algo após a morte, que a morte não era o fim e que Deus cuidava dos pequeninos, dos sofredores. Jesus traz ainda um outro conceito importante. Antes, Deus era Senhor e ele traz Deus como Pai, ou seja, desconstrói o conceito judaico, dando uma nova visão existencial, de proximidade e não daquele Deus distante e justiceiro. Jesus desfaz o conceito sobre a dor, de que não era um castigo e que Deus condena o pecado, não o pecador, ressignificando que o sofrimento poderia representar outras coisas. Não puramente a desobediência às leis de Deus, mas consequências ou necessidades que deveríamos ser julgados. Não aquele julgamento, como ele mesmo colocava, pois ele socorria todos os necessitados, seja pela dor física, moral, pela doença ou outra qualquer. Ele nunca questionou ou questionava o passado da pessoa e usava da frase de que não deveríamos julgar para não sermos julgados na mesma medida, pois desconhecemos as reais razões que levou aquela pessoa à situação vivencial. Jesus, o Consolador, trazia esperança para aquele povo desesperançado, um povo sensível, mas confiante, e quando Jesus traz a boa nova, a vontade era enorme do povo em se filiar àquelas mensagens de amor, entenderem que Jesus lhe daria o acolhimento, que Deus estaria os amando tanto quanto qualquer um, que diante da opressão, da escravidão, da submissão aos poderosos, que muitas vezes chegavam a cegar seus escravos, seriam consolados e amados. Portanto, Jesus trouxe uma mensagem consoladora. Era um grande consolador. Jesus usava uma frase fantástica: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mostra que seus ensinos tiravam as dores, as angústias, dando conforto espiritual a cada um. Pois dizia: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. As bem-aventuranças não se limitam a esperanças e consolações futuras, mas representam uma realidade que se refletirá no íntimo de cada um. Tão logo nos identifiquemos, meus irmãos, com a humildade, com a mansidão, com a misericórdia, a brandura, a bondade e tantos outros. A verdadeira bem-aventurança é a integração do Espírito com o Criador, portanto, consolando os aflitos. Lembrando, mais uma vez, o versículo que diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conheceis-o-ei, porque ficará convosco e estará em vós. E isso é compreensível. Todo esse texto que ele manda e que não foi compreendido direito é quando ele faz a menção: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que hoje compreendemos essa mensagem de Jesus? Ao analisarmos esse versículo, observamos então que Jesus já era o Consolador, mas destaca que esse outro Consolador ficará sempre conosco, logo não é uma pessoa. E vos fará relembrar tudo quanto vos tenho dito, destacando que a mensagem que ele teria trazido seria esquecida ou alterada no seu conteúdo ou na sua essência, o amor, o perdão, a humildade e outros.
Menciona ainda que esse outro Consolador ensinará muitas coisas que não teria podido ensinar ou esclarecido diante da limitação daquela época. Então, quem preencheria esses requisitos? Já que ele diz que ficaria para sempre, não é uma pessoa, e sim uma doutrina, e que ficará em nós, que relembraria seus ensinamentos. Por fim, doutrina essa que traria o ensinamento e compreensão de coisas que na ocasião não compreenderiam. Poderíamos dizer, meus irmãos, que é a doutrina espírita, que além de esclarecer o Evangelho de Jesus, fala sobre assuntos que não teriam sido compreendidos naquela ocasião. A sua mensagem era pautada no amor e ninguém compreendeu. Ele curava e alertava: vá, mas não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Adiantou? Não. Ao longo dos anos, o ser humano se comprometeu cada vez mais. Daí, uma doutrina que, lembrando os ensinos de Jesus, mostrasse as suas consequências das ações produzidas pelas nossas imperfeições, trazendo para reflexões as questões como a imortalidade da alma, sobre a evolução do espírito através da reencarnação, sobre a mediunidade e a comunicação entre os vivos e os mortos, sobre a obsessão, sobre o perispírito, sobre a vida além túmulo, a existência de outros mundos, o desapego das coisas materiais, que ele tanto dizia para não darmos valor o que a ferrugem e a traça corroem, visto que os bens eram e são valorizados até hoje. Hoje, pensemos bem, as questões materiais muitas vezes nos trazem transtornos. Não que a doutrina espírita seja contra a riqueza, não é isso. Mas devemos dar o valor aos ensinos de Jesus, ao nosso comportamento. Onde essas outras questões, todas elas, são ferramentas usadas pelo Espiritismo, temas que não seriam compreendidos naquela época. É de se concluir que seria realmente a doutrina espírita uma nova doutrina, com raízes de pessoas preparadas e imbuídas dos mesmos sentimentos e objetivos de Jesus durante muitos anos. Além do que, a doutrina espírita estabelece um diálogo entre a ciência, a filosofia e a religião, visando a obtenção de uma forma original, que a um só tempo fosse mais abrangente e mais profunda, para desta forma melhor esclarecer a compreensão e a transformação do ser humano na evolução do espírito, essa importância. E uma das coisas que a doutrina espírita traz muito forte e objetiva é a de proporcionar a reforma do ser humano, através da transformação moral do homem, o ponto frágil do ser humano. Mas há uma condição para que haja essa transformação. A pessoa precisa estar disposta a querer compreender, a compreender a mensagem da doutrina, a interiorizar a mensagem consoladora através da vivência, do sentir, compreender e fazer o esforço de mudança na vida. Para poder entender de que há vida após a morte, que a morte não é um sofrimento ou um fim, mas uma libertação e retorno à morada do Pai. Assim como outras questões, tantas questões. É necessário estar com a mente e o coração receptivos para o esforço íntimo necessário aos ensinos do perdão, da compreensão, ao sentido da dor e do sofrimento, como um burilamento existencial. Ao se conhecer, estudar e vivenciar, seja nos tratamentos ou mesmo nos trabalhos mediúnicos, a pessoa ampliará o sentido de pertencimento. Precisamos entender que não é simples tentar esclarecer a doutrina espírita, seja em uma palestra, em uma reunião mediúnica, mesmo em uma leitura, pois no momento da dor é preciso compreensão. Como exemplo, poderíamos destacar uma mãe que acabou de perder o seu filho. Ela até poderá ouvir toda essa mensagem, mas ao final poderá dizer: nesse momento, meu irmão ou minha irmã, o que eu quero é o meu filho de volta. A doutrina espírita, em sua essência, é esclarecedora e consoladora, respondendo às questões que nos tiram do equilíbrio, mas no seu tempo. Daí Jesus expressar: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vale lembrar que a doutrina espírita surge em meados do século XIX, em meio aos desvios do cristianismo, com guerras, disputa de poder e outros interesses,
em momentos que traziam turbulências nos ensinos de Jesus, visto que se observava que o cristianismo se desvirtua do seu objetivo. A mudança de valores das pessoas e a revolução industrial afastava o ser humano de Deus. A necessidade de uma nova seta indicando o caminho de volta aos ensinos de Jesus. Por essa razão, a doutrina espírita surge como rede vivo para contribuir com o pedido de Jesus. Agora, vamos compreender as instruções dos Espíritos quanto ao item 5 sobre o advento do Espírito de verdade. Lembremos do texto inicial, que rogarei ao meu Pai que envie um outro Consolador. Vamos iniciar, então, essa análise através do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, um livro que retrata vários pontos importantes a serem estudados. Esse livro retrata o início da obra, isso em 25 de março de 1856, no momento em que Kardec vivencia o início da obra, inicia os trabalhos da codificação, 25 de março de 1856. E ele diz: meu guia espiritual, morava eu, por essa época, na Rua dos Mártires, número 8, no segundo andar, ao fundo. Uma noite, estando no meu gabinete a trabalhar, pequenas pancadas se fizeram ouvir na parede que me separava do aposento vizinho. A princípio, nenhuma atenção lhes dei. Como, porém, elas se repetissem mais fortes, mudando de lugar, procedi a uma exploração minuciosa dos lados do outro lado da parede. Escutei para verificar se provinham de outro pavimento e nada descobri. O que havia de singular era que, de cada vez que eu me punha a investigar, o ruído cessava, para recomeçar logo que eu retomava o trabalho. Minha mulher entrou da rua por volta das 10 horas. Veio ao meu gabinete e ouviu as pancadas. Me perguntou o que era. Não sei, respondi. Há 1 hora que isso está durando. Investigamos juntos, sem melhor êxito. O ruído continuou até a meia-noite, quando fui deitar-me. No dia seguinte ele teria um encontro mediúnico, né, num trabalho, com o senhor e a senhora Baldin, né, colaboradores da doutrina espírita, traziam as mensagens, psicografias, a incorporação. E aí no dia seguinte ele vai, continua. No dia seguinte, como houvesse sessão em casa do senhor Baldin, narrei o fato e pedi conselhos para que me explicasse o que estava acontecendo. E aí a senhora Baldin, incorporada na sessão, ele faz a pergunta para ela: ouviste sem dúvida o relato que acabo de fazer. Poderei dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Resposta da entidade através da médium: era o teu espírito familiar. Lembrando que naquela ocasião ele ainda não tinha, digamos assim, qualificado, dado nomes, identificando os espíritos. Então todos eram chamados de familiar. Aí ele pergunta: com que fim foi ele bater daquele modo? Resposta: queria comunicar-se contigo. Pergunta de Kardec: podereis dizer-me quem é ele? Resposta da médium: podes perguntar-lhe a ele mesmo, pois ele está aqui. Pergunta de Kardec: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentiras em dizer-me quem és? Resposta: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, 15 minutos, estarei à tua disposição. E ele pergunta: ontem, quando bateste, estando eu a trabalhar, tinhas alguma coisa de particular a dizer-me? Resposta: o que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho a que te aplicavas. Desagradava-me o que escrevias e quis fazer com que parasse. Pergunta: a tua desaprovação era referente ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? Resposta: ao capítulo de ontem.
Submeto ao teu juízo. Se o releres, reconhecerás tuas faltas e as corrigirás. Pergunta de Kardec. Eu mesmo não me senti satisfeito com este capítulo e o refiz hoje. Está melhor? Resposta do Espírito. Está melhor, mas ainda não satisfaz. Relê da 3ª à 30ª linha e com um grave erro depararás. Pergunta. Rasguei o que escrevera ontem. Resposta. Não importa. Isso não impediu que a falta continuasse. Relê e verás. Pergunta de Kardec. O nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Resposta. Talvez. Pelo menos, é um guia que te protegerá e ajudará. Pergunta. Podereis invocar-te em minha casa? Resposta. Sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderás obtê-la. E ele pergunta, poderias vir mais a miúde e não apenas de mês em mês? Resposta, sim, mas não prometo senão uma vez mensalmente até a nova ordem. Pergunta, terás animado na terra algum personagem conhecida? Resposta do amigo espiritual, o Espírito Verdade. Já te disse que, para ti, sou a verdade. Isto, para ti, quer dizer discrição, nada mais saberás a respeito. E encerra aí todo esse contexto dessa pergunta, dessa conversa feita por Kardec a esses irmãos, né? E aí é interessante que, numa outra leitura, para corroborar, digamos assim, esse texto, nós vamos ler no livro, melhor dizendo, a Revista Espírita, que é uma revista que foi elaborada, também trabalhada por Kardec, também com conteúdos fantásticos. Ela traz uma informação interessante, né? Esse seria uma psicografia, seria uma comunicação ou seria um relato? Na verdade, foi uma comunicação, também num trabalho mediúnico. E o nome seria Comunicação Espírita. Bordeaux, maio de 1864, grupo de São João, médium, Sr. Roux. E ele começa a relatar. Acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os espíritos bons, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes. São destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial. Sede dóceis aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados, todas as profecias serão cumpridas. Pelos frutos se conhece a árvore. Vede quais são os frutos do Espiritismo. Casais, onde a discórdia tinha substituído a harmonia, voltaram à paz e à felicidade. Homens que sucumbiam ao peso das suas aflições, desesperados pelos acordes melodiosos das vozes do além-túmulo, compreenderam que seguiam o caminho errado e, envergonhados de suas fraquezas, arrependeram-se e pediram forças ao Senhor para suportarem as suas provações. Provações e expiações, eis a condição do homem na terra. Expiação do passado, provações para o fortalecer contra a tentação, para desenvolver o espírito pela atividade da luta, habituá-lo a dominar a matéria e prepará-lo para as alegrias puras que o esperam no mundo dos espíritos. Há muitas moradas na casa de meu pai, disse-lhes eu há 18 séculos. O Espiritismo veio tornar compreensíveis estas palavras. E vós, meus bens amados, trabalhadores que suportais o calor do dia, que credes ter em vós lamentar da injustiça da sorte,
Abençoai vossos sofrimentos. Agradecei a Deus que vos dá meios de quitar as dívidas do passado. Orai, não com os lábios, mas com o coração melhorado, a fim de que possais ocupar melhor lugar na casa de meu Pai. Como sabeis, os grandes serão humilhados, mas os pequenos e os humildes serão exaltados. É interessante toda essa questão, onde vemos verdadeiramente que o espírito familiar de Allan Kardec e que pedia descrição seria o espírito de verdade, mencionado por Jesus em João, versículo 14, capítulos 15 a 17. Portanto, Jesus coordenou os livros codificados por Allan Kardec, esteve presente em todo o processo de codificação. Poderíamos concluir que Jesus legitimou ao Espiritismo a confiança de ser a doutrina que preencheria condições de ser o Consolador redivivo na renovação do ser humano para se sentir amado como um filho de Deus, trazendo os esclarecimentos consoladores aos homens, demonstrando que a transformação do ser humano será através da compreensão e a prática dos ensinamentos de Jesus. Assim é que o transformará em uma pessoa liberta da dor, do sofrimento, mas precisará exercitar o amor ao próximo, seja através do altruísmo, do perdão, do respeito, da paciência, do abandono de sentimentos mesquinhos e doentios, sem julgar ou condenar, sem desejar o mal a qualquer um, livrar-se de vibrações ruins, elevando suas virtudes divinas, lembrando que somos centelhas divinas e que devemos estar vigilantes nas nossas ações, sentimentos, palavras, desejos e pensamentos. Não é difícil, mas dá trabalho, porque envolve disciplina, muita disciplina, para nos libertar e adquirirmos uma evolução espiritual mais consciente e bem direcionada, onde a doutrina espírita nos fala da reforma íntima, do autoconhecimento, do alto amor, do alto perdão, sendo o esforço necessário para a paz interior. Por fim, vale destacar que as instruções dos Espíritos nesse capítulo são mensagens do Espírito de verdade, que nos pede para desenvolvermos o conhecimento através da doutrina espírita e vencermos os nossos desafios e extirparmos de nós, das nossas almas doloridas, a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade, que nos abrem chagas e que utilizemos o devotamento e a abnegação quanto aos ensinos da doutrina espírita, ou seja, praticarmos com muita compreensão o amor ao próximo. Esse é o desejo de Jesus. Então, esse tema nos aborda essa visão que Jesus traz, para que nós possamos compreender, sermos devotados à doutrina espírita, trabalharmos profundamente. Mas antes de fazermos a nossa prece, eu gostaria de fazer um agradecimento. Agradecer às pessoas que nos ajudaram, que nos ajudam, dando suas doações, comprando produtos na cantina, livrarias e bazar, pois somos uma instituição sem fins lucrativos, vivemos de doações, precisamos pagar muitas despesas. Nós temos altos custos, a manutenção da casa, além da água, da luz, empregados, encargos sociais e outros. No nosso site www.fake.org.br traz várias informações, seja os horários, seja a forma de você contribuir, enfim, ajude-nos. Ajude-nos a ajudar ao próximo. E agora, façamos a nossa prece de encerramento, onde eu peço que sentem relaxados, onde estiverem, fechem seus olhos, respirem profundamente e elevem seu pensamento ao Pai. Ponham, se possível, a água próxima de vocês para que ela também receba esses bálsamos regenerativos. Respiremos profundamente. Pai, Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, amigos espirituais, felizes e agradecidos por todo esse momento, pelas tuas bênçãos e pelo amor de Jesus. Que as palavras que foram trazidas possam ter sido esclarecedoras, trazendo a paz, o entendimento, a compreensão do que o Espírito de verdade, do que Kardec, em sua codificação, traz a nós, na medida do conhecimento do estudo do Espiritismo. Nesse momento, que possamos, de forma uníssona, transbordar essas energias de amor que todos nós estamos vibrando
sobre essas águas colocadas perto de vocês, transformando o remédio lenitivo, curativo a cada um. Que essas energias também possam ser conduzidas a tantos e tantos irmãos que se encontram em asilos, orfanatos, presídios, debaixo de pontes, hospitais, aqueles que sofrem a perseguição, o medo, a fome, a sede, aqueles irmãos que recentemente desencarnaram, que possam ter sido conduzidos ao local mais adequado à sua recuperação. Aqueles que aqui ficaram, sofrendo a perda, que possam ser abraçados, acolhidos e entendam os desígnios de Deus. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos humildemente a permissão para dar por encerrado o nosso estudo da noite de hoje, no dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Até o próximo encontro.